palavra de Deus é um manual. Então nós queremos aprender nessa noite um pouquinho com a palavra de Deus. E eu quero te ensinar 3 lições, 3 segredos aqui desse texto. Olha o texto de novo para mim, Brian, antes de eu falar das lições. A Bíblia vai dizer que todos os dias Pedro e João tinham um costume. Qual era o costume deles? De subir ao templo na hora nona. Qual era a hora nona, pastor? A hora nona era às 3 horas da tarde. Essa hora era chamada de a hora da oração. Foi justamente também nessa hora que o Senhor Jesus entregou o seu Espírito e morreu. Foi justamente nessa hora, a hora nona, a hora do sacrifício. Não era somente também conhecido como a hora da oração, mas também, Dona Lourdes, ela era conhecida como a hora do sacrifício. Era o meio da tarde, o período da tarde, em que as pessoas paravam para orar. Sempre quando você tiver a oportunidade, às 3 horas da tarde, dobra o joelho e ora. Fala para não, assim, 3 horas da tarde é bom para orar também. Às vezes a gente pensa que é só de madrugada, né? A gente fala assim, os que me buscam pela madrugada me encontram. A gente só lembra desse texto, mas não, de fato a Bíblia vai dizer que Pedro e João subiam ao templo juntos a hora nona, a hora da oração. É a hora, a Bíblia, ela é conhecida de fato como a hora da oração. Se era a hora da oração, o que Pedro e João estavam indo fazer no templo? De fato orar, eles estavam indo orar. E a Bíblia vai dizer que todos os dias era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Eu fui estudar um pouquinho hoje sobre esse homem. Esse homem tem aqui agora cerca de quase 40 anos. Tem 40 anos que esse rapaz está, esse homem, esse senhor, ele está sem saber o que é andar. Ele nunca andou. Ele já nasceu coxo. Eu não estou te falando de alguém que ficou, ou de alguém que aconteceu alguma coisa e parou de andar. Não. Ele já nasceu e ele nunca andou. Ele nunca soube de fato na sua vida o que era andar. 40 anos da sua vida, ele é trago para a porta da igreja para esmolar, para pedir uma esmola, para pedir que alguém o ajude. Eu falo sempre que se ele está vindo sendo trago todos os dias para esse mesmo lugar, é porque o negócio estava dando. O negócio estava bom, mas o negócio estava bom. Porque se o negócio não estava dando certo, muda de lugar, né? O mendigo, ele nunca está sempre no mesmo lugar, a não ser que aquele ambiente, aquele ponto em que ele está caindo moedinha. E se tiver caindo moedinha, lógico que ele não vai mudar, porque é um ponto em que está favorecendo a ele. Esse homem, de fato, também é a mesma coisa. Ele está num lugar em que esse lugar está dando o que para ele, pastor? Está dando lucro. O lugar em que ele está não muda a vida dele, mas está dando algum rendimento para ele. Por isso que a Bíblia está dizendo, e era trazido um homem que desde o ventre era o quê? Coxo, o qual todos os dias, não era só um dia, ele era colocado na porta da igreja todos os dias. Segunda ele estava lá, terça ele estava lá, quarta ele estava lá, quinta ele estava lá, e sexta, Rafael, ele também estava, sábado e domingo, e ele estava lá, Bruna, ele estava lá todos os dias. Ele era posto no mesmo lugar. E sempre então ele recebia, Cristina, uma ajuda. Ele recebia uma ajuda de alguém. Só que a ajuda dele nunca mudou a vida dele. No dia seguinte ele era colocado no mesmo lugar. Eu fico imaginando, porque esse homem deve ter visto gente de todo tipo entrar na igreja. Ele está na porta de uma igreja. Ele está na porta de um templo. E ele vê todos os dias gente entrando na igreja. E na igreja entra gente de todos os tipos. Entra gente boa, gente ruim, gente boa, gente mal. Entra gente doente, gente curada. Entra gente alegre, gente triste. Entra gente forte, gente fraca. Entra gente de todo tipo na igreja. Então ele vê todos os dias pessoas entrando na igreja. Ele vê gente entrando doente, mas saindo curado. Ele vê gente entrando alegre e saindo mais renovado ainda. Gente entrando triste e saindo alegre. Gente entrando com um problema e saindo com uma solução. Porque isso é coisa que só a casa de Deus faz. Quem já foi abençoado num culto, diga glória a Deus. Eu já cheguei em cultos destruídos, mas já saí de cultos restaurados. Eu já cheguei em cultos que eu não era nada, saí com um culto mais vitorioso, mais vencedor do que saí com 3 homens e ele sai com um todo. Você já entrou num culto assim? Quem já?
É aquele culto que a gente entra derrubado, quase carregado, mas a gente está naquele culto carregando irmão na porta, porque o culto muda a vida da gente. Um culto é poderoso. Nunca despreze um poder de um culto e nunca despreze o que Deus vai fazer dentro de um culto, porque você não sabe qual é o momento em que Deus vai se manifestar, qual é o momento em que Deus vai agir de fato. Qualquer hora o Senhor entra dentro de um culto, e o culto muda. Então fala para ele assim, ó, fica ligado, porque o Senhor veio nesse culto nessa noite, e Ele vai tocar na sua vida, Ele vai tocar na sua casa, Ele vai tocar em você. Você vai sair desse culto completamente mudado, transformado. Depois desse culto a sua história não será mais a mesma. Levanta a mão para o céu e diga, meu Deus, eu estou aqui, vem me visitar nesse culto e faça algo novo na minha vida, no nome de Jesus. Então, irmãos, 40 anos ele está na porta da igreja, 40 anos ele vê algo, mas não tem uma ação, uma mobilidade para viver algo. Eu quero te ensinar nessa noite as três lições do Atos capítulo 3. E a primeira lição é, diga comigo assim, tão perto de Deus e tão longe de Deus. Quantas pessoas estão assim, dentro da igreja? Tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo que tão longe de Deus. Quantas pessoas chegaram nesse culto e eles estão perto do milagre dele, mas ao mesmo tempo tão longe do milagre dele? Pastor, por quê? Porque tem muitas pessoas sim, que eles até vêm na igreja. Irmãos, ele está na porta da igreja. Ele está onde? Na porta da igreja. Ele está na porta do milagre, mas ao mesmo tempo tão longe do milagre. Ele está na porta dos céus, mas ao mesmo tempo tão longe do Senhor dos céus. O que leva as pessoas a estarem tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo de Jean, tão longe de Deus? É a motivação. Diga para esse irmão que está ao seu lado assim, a motivação. As pessoas estão dentro da igreja, mas estão com a mentalidade errada. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão com a mentalidade naquilo que elas precisam, e não no Senhor que está dentro da igreja para mudar a vida delas. Está cheio de gente perto de Deus e muito perto, irmão, mas ao mesmo tempo em que ele está tão perto, ele está tão longe. Deus quer fazer algo na vida dele, Deus quer mudar a vida dele, mas ele está perto, mas a mentalidade dele está distante, o coração dele está distante, a vida dele está distante, a motivação dele está distante, tudo o que ele faz está longe, ele está com uma motivação completamente errada. Não, pastor, porque eu vim nesse culto porque eu quero prosperar, eu vim nesse culto porque eu quero um problema. Meu irmão, você veio no lugar errado, você está com a motivação errada. Você tem que vir na igreja por causa do Senhor da igreja, e quando o Senhor da igreja entrar na sua vida, ele vai resolver esse problema, ele vai resolver essa dificuldade, ele vai mudar a história da sua casa, ele vai mudar a história da sua família. Pega na mão do irmão que está ao seu lado e pergunta para ele, qual é a sua motivação aqui nessa noite? Veja para o irmão, fala para esse irmão assim, qual é a sua motivação? Porque tem gente que vem na igreja porque a motivação dele é a riqueza, só que a riqueza da igreja é Cristo. Entenda isso, a pessoa vem na igreja por causa da riqueza, só que a riqueza da igreja é quem? É o Senhor da igreja. Não existe maior riqueza aqui do que o Senhor que habita aqui nesse lugar. Não existe maior riqueza que o Senhor pode dar do que a vida dele, minar para dentro da sua vida, transbordar para dentro da sua vida. Está cheio de gente com as mentalidades erradas e por isso não tem chegado. Eu estou dizendo para você que se você chegou no culto com a mentalidade errada, você vai sair desse culto frustrado, você vai sair desse culto do mesmo jeito que você entrou. Não porque eu vim na igreja, porque eu quero prosperar, pastor. E tem muitos lugares que vão dizer para você que Deus, ele quer te prosperar, que ele quer te enriquecer, mas antes dele te enriquecer, ele quer ser Senhor na sua vida, ele quer ser Deus, ele quer ser amigo, ele quer ter relacionamento, ele quer entrar no seu coração. Não adianta Deus te enriquecer do jeito que você está aqui. Você chegou aqui com um problema precisando de riqueza. Se Deus te enriquecer, você vai sair daqui e arrumar um outro problema, porque ele ainda não mudou você. O segredo do evangelho não é ser rico, é ter o Senhor que muda a minha vida e me prepara para ser rico, porque com ele eu também recebo todas as coisas. Aquele que tem Cristo tem todas as coisas, vitória. Aquele que não tem Cristo não tem nada. Não adianta você carregar toda a honra, riqueza, toda a vaidade deste mundo, se o Senhor não estiver na sua vida, se o Senhor não for Senhor soberano sobre você. Entenda, esta fé
ao mesmo tempo está longe de Deus. É muita gente que chega com essa motivação. Judas andou com Deus 3 anos, mas o seu coração nunca esteve perto de Deus. Judas andou com Deus 3 anos, ele andou com o próprio Deus, ele andou com Jesus do seu lado, e ele caminhou com Jesus, só que a motivação de Judas era o quê? Era o din-din, era a moedinha. Então ele era financeiro, ele era tesoureiro, ele guardava, ele somava, só que a motivação dele, olha que coisa, você andar perto de Deus, ver os milagres que Deus fez, ver os milagres que Jesus fez, e ao mesmo tempo está onde? Tão distante de Deus, ao ponto de que no final da sua vida ele pega Jesus e vende até o próprio Deus. Está cheio de gente que um dia ele entrou na presença de Deus, mas ele recebeu o que ele precisava, e no final de tudo, sabe o que ele fez? Ele vendeu o próprio Deus para a pessoa. Ele vendeu a própria fé dele. Entenda, eu preciso te ensinar. Eu preciso te ensinar que Deus quer muito te prosperar. Fala, Deus quer sim te prosperar. Mas antes Ele quer ser o principal alvo da sua vida, da sua fé, do seu coração. Você vai sair desse culto rico, e não é porque Ele vai só te enriquecer, porque Jesus vai dar a mão para você, e Ele vai entrar com você na sua casa. Você vai deitar na sua cama hoje, e Cristo vai repousar com você. Você vai sair para trabalhar amanhã, e a presença de Jesus ela vai com você. Você vai levantar amanhã, e a presença de Jesus estará dentro do seu quarto. Você chegará no seu ambiente de trabalho, e o seu ambiente de trabalho será mudado pela presença de Jesus que você carrega. Essa tem que ser a sua motivação. A Bíblia vai dizer em Hebreus assim, que aquele que nem mesmo seu filho poupou, mas antes nos entregou por todos nós, e com ele nos dará também todas as coisas. Quem tem Cristo tem tudo, mas quem não tem Cristo não tem nada. Entenda que o homem está perto de Deus, mas ele nunca teve uma motivação para buscar Deus, porque ele estava com a motivação dele na esmola. Ele estava com a motivação dele era no dinheiro que todos os dias alguém colocava na mão dele. A moedinha que ele recebia era melhor do que entrar na igreja e ter um encontro com o Senhor da igreja. Então a motivação daquele cara era errada. Então por isso ninguém nunca tinha feito nada, nunca tinha acontecido nada na vida dele, porque ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Você pode estar na casa de Deus, no lugar certo, mas com as motivações erradas. É por estar tão perto de Deus, mas ao mesmo tempo tão longe de Deus. Tem gente que o corpo veio da igreja, mas a cabeça ficou em casa, a cabeça ficou num problema. Meu irmão, não entrar no culto, entra no culto por inteiro. Pega na mão do irmão e diga para esse irmão assim: entra no culto por inteiro, meu irmão. Entra no culto por inteiro, por quê? Porque vai acontecer coisas grandes dentro de um culto. Então entenda isso. O primeiro segredo, a primeira lição que o Atos capítulo 3, eu sentava hoje no meu sofá e eu estava ali nesse texto, e aí Deus começou a falar assim: está cheio de gente perto de mim, mas ao mesmo tempo tão longe de mim. E a grandeza de Deus era relativa ao tanto que você está perto dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior será o agir de Deus na sua vida. Quanto mais longe de Deus você estiver, menor será o agir de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 11 vai dizer que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então entenda uma coisa: você chegou dentro desse culto nessa noite, traga a motivação certa. Diga para Jesus: eu vim encontrar com o Senhor, e eu não saio daqui sem o Senhor nessa noite. Eu vim aqui encontrar com Deus, a igreja. Eu não vim aqui encontrar com o irmão. Olha para o irmão, fala para você: eu te amo, fala para você: te amo. Você é gente boa, mas não vim aqui por sua causa. Eu vim aqui por causa do Senhor da igreja. As pessoas hoje, sabe por que as pessoas não têm permanecido na fé? É porque elas estão na igreja por causa de uma outra pessoa. Elas estão na igreja por causa de alguém, e a motivação dela se tornou alguém. Aí no dia que esse alguém já não é mais alguém para ela perde Deus, porque Deus nunca foi alguém na vida dela. Deus nunca foi a motivação dela. É perto de Deus, mas longe de Deus. Eu não posso ser a sua motivação. Se eu morrer hoje, meu irmão, que amanhã você venha para o culto com o mesmo ímpeto, graça e coragem. Se no domingo o pastor não tiver no culto, se o pastor for arrebatado, morrer, acontecer qualquer coisa, fala para ele assim: a vida continua. Por quê? Porque não é sobre o pastor da igreja, não é sobre o obreiro, não é sobre quem está sentado ao seu lado, é sobre o Jesus que eu encontrei. Entrou no meu coração, preencheu todas as lacunas, todos os espaços vazios e mudou a minha história. Eu não encontrei com a riqueza, eu encontrei com o dono da riqueza.
existe algo ou alguém que pode matar Cristo dentro de mim, porque a minha motivação é Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero que você saia desse mundo rico, e você vai sair porque Cristo vai entrar no seu coração, você vai sair porque Cristo reinará sobre a sua casa. É estar perto de Deus, mas está também em Deus. Quem consegue entender de caminho? Tão perto. Aquele homem estava tão perto, mas nunca conseguiu nada, porque a motivação dele era o quê? Era a motivação errada. Estava tão perto do milagre, mas nunca alcançou o milagre. Estava tão perto de receber, mas nunca conseguiu receber, porque estava com a motivação errada. Meu irmão, pode ser esse culto, mais um culto na sua vida, ou esse pode ser o culto da sua vida. Depende de quem, pastor. Depende de você. Quem fala o culto não é o pastor. Quem faz o culto é você. Diga para esse irmão que está lá assim: você faz o culto. Onde o culto começa? O culto começa nesse momento em que você sai da sua casa e vem e fala assim: eu vou adorar a Deus, independente de qualquer coisa. Eu estou indo para o lugar certo. Eu estou indo para lá porque eu vou encontrar com o meu Senhor nessa noite. Eu não vou voltar da mesma maneira porque Ele está lá me esperando. É como um encontro. Você já teve um encontro? Sabe, aquele dia que você marcou para encontrar com um amado, uma amada, aquele dia que você marcou com um amigo e você ficou ansioso para encontrar com um amigo num restaurante, a gente fica arrumando e a gente pensa: que roupa eu vou vestir, como eu vou passar no meu rosto, que eu vou usar, vou passar no que eu vou com esse, não vou, e a irmã mata a corrida daqui, mata a corrida dali. Não, mas tá com uma pedreira aqui, não vou com esse, a Nayara veste 50 roupas, e aí ela tira, meu Deus, o que é isso? É uma ginástica. E assim é a vida da gente quando a gente vai encontrar com Deus. Eu fui uma roupa, ficou boa não, e aí eu falo: tem que ser melhor, porque eu estou indo encontrar com o amor e com o Senhor da minha vida. Assim é Deus. Irmãos, entenda isso. A primeira lição que eu quero deixar para você é: tão perto de Deus, mas tão longe de Deus. Que você não seja essa pessoa. Que você não permita que alcance o seu coração nessa noite. O segundo segredo, para mim, Brian, a segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto é: esmola ou transformação? Pergunta para esse irmão assim: o que você veio buscar nessa noite? Esmola ou transformação? Não, pega na mão dele, olha dentro dos olhos dele e fala para esse irmão: e aí, meu irmão? É esmola ou transformação? Pastor, eu vim aqui buscar uma cura. Fala para esse irmão assim: isso é só esmola. Pastor, misericórdia, as quartas que cura, o senhor fala disso? Eu vim buscar aqui uma libertação. Esmola, fala para você: esmola. Isso para Deus é o quê? Esmola. Porque adianta Deus te curar, mas Ele não transformar a sua vida. Ao sair daquela porta para fora, as doenças podem voltar. Mas o dia que Ele for Senhor da sua vida, o dia que a doença bater na porta, Ele diz: quem manda aqui sou eu. Para você entrar aqui, você vai ter que passar por mim. Então pergunta para mim: o que tu veio fazer aqui nessa noite? Tu veio buscar esmola? Ou tu veio buscar uma transformação? Pastor, é porque eu vim nesse culto porque eu preciso de uma resposta. Esmola. Fala para esse irmão: eu vim nesse culto buscar uma transformação. E pelo Evangelho de Cristo é transformação, é mudança. Agora eu posso te dizer uma coisa: para o Evangelho transformar, posso falar a verdade? Se não puder, eu falo mesmo jeito. Fala para esse irmão assim: para o Evangelho me transformar, o Evangelho não vai passar amarguinha na minha cabeça. Para o Evangelho me transformar, o Evangelho não vai passar a mão nos meus. Ele não vai dar tapinha nas minhas costas de Diana, Fernanda. O Evangelho não vai abraçar você e dizer assim: vem cá, meu filho, que você está bom do jeito que você está. Mentira. Vira para o irmão e fala para esse irmão assim: mentira. O Evangelho vai te virar do avesso. O Evangelho vai pregar com você igual a irmã vai fazer um bife na hora do almoço, e ela pega um martelo e ela começa a dar marretada no bife, e ela vai dando marretada no bife. Ela levanta o bife, o bife tá assim, ela pega o bife, dá mais uma marretada no bife. Porque o Evangelho de Deus é transformação. E toda transformação dói. Toda metamorfose dói. Toda mudança provoca na nossa vida o quê? Uma dor da mudança. Fala que eu vou se mudar, dói. Crescer dói, não é? O crescimento dói. As crianças, às vezes o Renato fica lá: pai, meu joelho está doendo, você caiu, não. Às vezes é só o osso que está crescendo. Às vezes é o osso que está esticando. E para Deus te esticar, para Deus te crescer, para Deus te transformar, Ele vai provocar na sua vida algumas dores. O Evangelho, ele não vai ser
gentil somente com você. Ele é sim gentil, ele abraça sim, ele transforma, ele cuida, ele acalenta sim, mas ele também quer, ele prepara, ele enrijece, Deus nos faz a ferida e ele mesmo a cura. Entenda uma coisa, Paulo escreveu aos Coríntios assim, para mim, Brian, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 3. O Evangelho não vai passar a mão na sua cabeça. Diga para esse irmão que fala assim: o Evangelho não vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te preparar. Ele vai fazer o quê? Ele vai te preparar porque você vai sair desse culto transformado. É aquele culto que o Evangelho vem como um fogo e ele passa orando em cima de você. Mas na hora que você sai desse culto, você sai do culto um vaso preparado. É o que Paulo vai dizer. Mas ainda, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, ele está o quê? Entenda uma coisa, o mundo, para eles, o Evangelho está o quê? Encoberto. Para as pessoas que não estão na fé, o Evangelho para elas está encoberto. Porque o que traz transformação, o que traz mudança na nossa vida é o quê? É o Evangelho, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que muda a nossa vida. Aí Paulo vai dizer assim, continua, nos quais o Deus deste século, cegou o entendimento o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não compreendam o Evangelho. Então está cheio da igreja, a igreja hoje está alimentando o quê? A cegueira das pessoas, ao invés de alimentar a visão das pessoas. Eu não vim aqui nessa noite alimentar a sua cegueira, eu vim aqui nessa noite trazer luz aos seus olhos. O diabo já está ali para te cegar, eu estou aqui para te iluminar. Então eu estou te dizendo que se você veio aqui a paz de esmola, você pode até receber ela, mas ela não vai mudar a sua vida. Não adianta, eu já vi gente entrar dentro de um culto e ser curado, mas voltar pela porta para fora, voltar a ficar doente. Eu já vi pessoas vindo para a casa de Deus e Deus elas prosperarem, mas quando elas saem daquela porta para fora, a dívida volta, o problema financeiro volta. Eu já vi Deus vindo, trazendo pessoas para cá e o Evangelho transformava a vida dessas pessoas, mas o Deus desse século cegou ela para fora, porque a pessoa está querendo o quê? Ela não quer transformação, ela quer esmola, que a proposta do Evangelho não é esmola, a proposta do Evangelho é mudança para a sua vida. Deus veio aqui nessa noite não é te curar, Ele veio mudar a sua vida. Ele não veio aqui nessa noite te prosperar, Ele veio mudar a sua história. Ele não veio aqui nessa noite libertar a sua vida, Ele veio mudar ela por completo. Ele vai entrar, Ele vai preencher todas as lacunas, Ele não deixa sequelas, Ele não deixa erros, Ele não deixa danos. O Evangelho de Cristo é completo. Aonde Jesus entrou, Ele mudou, Ele transformou de dentro para fora. Um dia uma prostituta estava pronta para ser apedrejada e Jesus olhou para ela e olhou para as pessoas que o apedrejavam e disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram largando as suas pedras. E quando Jesus olhou para ela, ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que te acusavam? E ela olhou para trás e não via ninguém. Ele disse: eu não vim te acusar, mas eu vim transformar a sua vida. A partir de hoje não peques mais. Aquela mulher se levantou e disse: a partir de hoje eu te seguirei aonde tu fores. E ela se tornou uma das discípulas, ela se tornou uma das mulheres que seguia Cristo, porque o Evangelho não esmola, o Evangelho transforma. Cristo não esmola, Cristo transforma. Cristo ele muda a nossa vida, Cristo muda a nossa mentalidade, Cristo muda o nosso coração, Cristo muda a nossa maneira de ser, de agir, de falar, Cristo muda a nossa maneira de andar, de viver. Ele muda todas as coisas. Jesus veio aqui nessa noite porque Ele vai mudar você, Ele vai mudar você de dentro para fora, Ele vai entrar dentro do seu coração, Ele vai tirar as lacunas, Ele vai tirar os vazios, Ele vai tirar as entradas que há, onde Satanás tem usado elas para oprimir a sua alma, e Ele vai transformar a sua alma de dentro para fora. É só Cristo que pode fazer. Ele faz o que o antidepressivo não faz, Ele faz o que a medicina não faz, Ele faz o que os estudos da ciência não podem fazer. Esse é Deus Jesus, Ele sai dessa casa e Ele vai entrar no seu coração.
você: esmola ou mudança? Pergunta para o irmão assim: esmola ou mudança? Quer esmola? Ele vai te dar. Ele vai pegar. Ele vai te dar. O homem recebia todos os dias. Não é à toa que ele estava todos os dias. Mas ele não quer esmola. Ele quer transformação. Jesus quer entrar o quê? E fazer transformação. É como Zaqueu, que queria ver Jesus e ele diz: desce, porque eu vou fazer, não é o que você está imaginando, eu vou fazer além. Eu vou entrar na sua casa. E quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu olhou para ele e disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver. Porque quando Cristo entra dentro de nós, é impossível a gente permanecer a mesma pessoa. É impossível a gente conseguir ficar do jeito que a gente está. Porque quando Cristo ele entra dentro de nós, ele nos confronta, ele nos admoesta, ele nos prepara, ele nos quebra, ele nos desfaz e nos refaz, ele nos desconstrói e nos constrói, ele vai mudando tudo dentro da nossa alma, ele vai preenchendo tudo, meu irmão. E aí, quanto mais Cristo, mais eu quero Cristo. Quanto mais Jesus, mais eu quero Jesus. Eu já não consigo mais viver longe dele. É nesse momento que Pedro diz para ele: para onde eu irei? Se só o Senhor tem aquilo que eu preciso, para onde mais eu vou? Para qual caminho eu vou seguir? Eu já andei tanto, meu irmão. Talvez seja voltando, talvez seja batendo em tantas portas, talvez seja tomando todos os tipos de remédios, mas a única dose que você precisa é Cristo. A única coisa que você precisa é de Jesus. E se ele entrar aí dentro, ele vai fazer uma mudança, ele vai fazer tudo aquilo que você precisa, ele vai fazer, ele vai fazer. Então você decide nessa noite: esmola ou transformação? Pergunta para dois irmãos que estão do seu lado assim, enquanto eu tomo um gole d'água. Fala para ele aí: esmola ou transformação? Eu quero ser mudado, irmãos. Eu quero ser mudado. Eu quero ser mudado de dentro para fora. Eu quero ser transformado de dentro para fora. Eu não quero ser como esse mundo é. Eu não quero viver como esse mundo é. Eu não quero pregar como outros pastores pregam. Eu quero ser como Cristo deseja que eu seja. O Deus desse mundo cegou muitas pessoas. E está cheio de gente dentro da casa de Deus cega. Está cheio de gente dentro do reino de Deus. Sério, hoje uma pastora me ligou e ficou comigo mais de uma hora no telefone. E ela disse para mim: eu estou desesperada, eu preciso de uma decisão, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação. E eu disse para ela assim: pastora, os fundamentos nunca mudaram. Os fundamentos, ou o fundamento nunca mudou. O fundamento sempre foi Cristo. As estratégias mudam, mas Cristo nunca mudou. Não deixe os homens cegarem a senhora. Não deixe Deus desse século, não deixe o dinheiro, não deixe a política, não deixe a rotina, não deixe os homens, não deixe os amigos, não deixe ninguém pegar o seu entendimento, não deixe os membros da senhora. Eu disse para elas pegar quem Deus é na sua vida. O Deus deste mundo cegou os incrédulos para que eles não respondessem à luz do Evangelho e à glória de Cristo. Eu disse para ela: pastora, Deus te chamou para resplandecer. Meu irmão, Deus te chamou para resplandecer. E você vai resplandecer, Silas, lá dentro da biblioteca. Você vai resplandecer lá dentro da Minas Decor. Você vai resplandecer, pastora Kessia, aonde você for. Você vai resplandecer lá nas obras, Marli. Você vai resplandecer lá dentro da clínica. Pastor Jair, o senhor vai resplandecer nas obras que o senhor trabalha. Deus te chamou, Maria Helena, para resplandecer em tudo. Ficou lá dentro do restaurante trabalhando. Deus te chamou para resplandecer, para ir lá dentro da Cecília. Você é uma luz que Cristo deseja resplandecer nela. Mateus, você é uma luz dentro daquele salão. Aonde você está? Você é bom, mas é uma luz. Aonde você está fazendo uma obra de Jesus? Meu irmão, aonde você está dentro? É luz, é luz. É escolha que Deus te quer trazendo. Você é luz, diga para esse irmão que você é luz. Crente, a senhora é uma luz na vida daquelas crianças dentro da escola. Deus te chamou para resplandecer, irmão Márcio, lá na montanha. Quando o senhor está com os escoteiros subindo, o senhor é luz na vida deles. Deus te chamou para sermos luz, João. Só que o príncipe deste mundo, o Deus deste mundo, quer cegar a nossa vida. E aí ele quer que as pessoas vivam mendigando. Eles querem que as pessoas vivam. Tem gente
que é mendigo do Evangelho. Ele é mendigo de quê? Do Evangelho, ele fica atrás de uma palavra. Meu irmão, quando Deus tem que falar, ele não manda recado, não, ele desce lá no teu quarto e fala com você. Ele é Deus. Tem gente que fica mendigando o quê? Uma palavrinha, não, eu vou ali porque ali está falando, ali Deus está falando, não, ali vai estar ali, fulano de tal, vai estar ali, não, ali Deus está falando, eu não sou mendigo de palavra, o Evangelho me encontra onde eu estiver. Quem nos separará do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem passado, nem presente, nem porvir, nem nada pode nos separar de Cristo. Então ele me encontra onde eu estiver. E lembra isso. Esse homem está pedindo esmola, mas ele vai encontrar alguém. Ele vai encontrar alguém que não tem ouro, que não tem prata. Ele vai encontrar alguém que não tem condição nenhuma, mas vai encontrar alguém que tem alguma coisa. O que eles têm? Eles têm Cristo. O que eles têm? Eu posso não ter ouro, eu posso não ter prata, mas eu tenho Cristo. Ele olha para eles e fala assim: me dá uma esmola, me ajuda aí, dá uma coisinha aí. Aí Pedro olhou para João, João olhou para Pedro. Vem cá, Pedro ou João? Pedro nem mais alto, mais nada. Aí o Pedro olhou para o João, João olhou para o Pedro. Falou: e aí? Aí Pedro falou para eles assim. Pedro olhou para aquele homem e disse assim: olha para nós. Olha para nós. A terceira lição que nós aprendemos é essa aqui. Põe para fica aí, Pedro. Põe uma para a gente a terceira lição. Você precisa de alguém que te ajude a ficar de pé. Diga para o irmão casado assim: você precisa de alguém que te ajude a ficar de pé. Está Pedro e João. Está Pedro quem? E João. Vem cá, Biel, você ficou com a pior parte. Você é um mendigo. Senta aí. Deus está falando, eu não tenho tanto segredo aqui, eu estou anotando. Você precisa de alguém que te ajude a ficar o quê? Entenda uma coisa. O mundo já está cheio de críticos. O mundo já está cheio de gente que condena, que acusa. Pedro e João poderiam ter olhado, o menino olhou e falou assim: dá uma esmola aí, dá uma esmola. Aí Pedro e João poderiam ter dado uma lição nele. Pedro e João poderiam ter falado assim: o que você está fazendo aí, rapaz? Seu lugar não é esse, seu lugar é na igreja. Você não entrou na igreja, você vai até hoje e não mudou de vida. O mundo já está cheio de gente que acusa. O mundo já está cheio de gente que nos condena. O mundo já está cheio de gente que bate na gente. Irmãos, errar é humano. Todos nós vamos errar. Vira para o irmão e fala para o irmão assim: eu vou errar. Não vai ser uma vez só não, fala para você. E nem duas. Porque humanidade fala de erro. Pedro e João poderiam ter dado uma lição neles. Só que Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, e Pedro disse para ele assim: homem, olha para nós. Olha para nós. Porque quem pede esmola nunca olha para cima, né? Ele faz assim: dá uma esmola aí, ó. Você já passa perto de alguém, ele abaixa a cabecinha, você passa perto de alguém, compra um pano de prata. Ele baixa a cabeça, mostra o pano de prata. Ele baixa a cabeça, estica a mãozinha assim. Aí Pedro e João falam assim: olha para nós. Aí ele olhou. Ele olhou porque ele esperava receber o quê? Ó, vai dar bom. Vai dar o quê? Só que Pedro e João estão fazendo alguma coisa. Pedro e João está falando para ele assim: olha para nós, porque a gente não tem ouro, e a gente não tem prata, mas a gente tem Cristo. Glória a Deus. Olha que coisa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho o quê? Eu tenho Jesus. E a Bíblia vai dizer no Salmo 34, verso 5, que quem olha para Jesus não consegue mais ser o mesmo, porque ele é iluminado. Olha o que diz o Salmo 34, foi para mim, velho. O Salmo 34, verso 5 vai dizer assim: e olharam para ele e foram iluminados. A luz está dentro de Pedro e de João. O que Pedro e João têm?
Pedro e João têm uma luz que esse homem precisa. Só que enquanto você está olhando para baixo, enquanto você está olhando para o problema, enquanto você está olhando para a dificuldade, enquanto você estiver olhando para a esmola, enquanto você estiver olhando para a sua necessidade, você nunca vai ver Cristo. Enquanto você estiver olhando para o lugar errado, você nunca vai ver Cristo. Então você precisa de uma pessoa certa na sua vida. Você precisa de um Pedro que muda a sua visão e que te ajuda a ficar de pé. A Bíblia vai dizer, Cristina, que Pedro diz assim: olha para nós. Sabe por quê? Porque Pedro e João têm brilho. Pedro e João têm Cristo. Pedro e João têm presença. Pedro e João têm uma graça dentro deles. Essa mesma graça que vai sair com você nesse culto, viu, Carlos? Essa mesma graça que quando os seus amigos olharem para você, eles vão ser iluminados, porque Cristo está dentro de você. É a mesma graça, pastor Jair, que estará dentro do Senhor. Esse é a mesma graça que estará dentro da senhora. Esse homem nunca tinha sido iluminado, porque ele nunca olhou para o lugar certo. Porque ele nunca olhou para a pessoa certa. Volta para mim no Salmo. Volta lá, para aí. Salmo 34 diz assim. Quem está comigo, diga amém. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Versículo 4. Volta para mim. Busquei o Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão. Glória a Deus. Quem crê em Jesus não é confundido. Ele é diferente. Jesus veio entrar aqui hoje na sua vida para te fazer diferença. Pega na mão do irmão e diga para esse irmão: a partir de hoje tu vai ser diferente. Continua para em 6. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que têm ouvido. Agora volta lá no Atos. Olha para nós. Pedro está falando: olha para nós. Olha para nós. Aí ele olhou. Quando ele olhou, ele esperava receber, e ele não sabia que ele estava recebendo. Ele não sabia, mas quando ele olhou, o que aconteceu, Padre? Ele começou a receber, porque a luz que está dentro de Pedro e João começa a iluminar. Aí ele olhou esperando receber alguma coisa. Continua para mim. E disse: Pedro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro e João têm? O que Pedro e João têm? Eu tenho Jesus. Vira para o irmão, fala com esse irmão assim: eu tenho Jesus nessa noite, e Ele vai resolver essa questão. Ele vai entrar na sua vida, Ele vai entrar na sua casa. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. Só que o homem levantou? Não. Por que ele não levantou? Porque Pedro precisa fazer uma coisa. Porque tem gente que só precisa de uma mão estendida. Glória a Deus. Eu não vim te acusar aqui nessa noite. Eu vim estender a minha mão para você. Vira para o irmão e fala para esse irmão: se o mundo já nos condena, o mundo já nos acusa, de acusador nós já temos Satanás. Eu vim aqui estender a minha mão para você. Eu vou te colocar de pé. Vira para o irmão e fala para esse irmão: pega na minha mão, porque nós vamos chegar no céu juntos. Quem quer que diga glória a Deus? Eu vim aqui pegar a sua mão nessa noite e dizer: bora, porque o céu é logo ali, o reino de Deus é logo ali, Jesus está voltando, é logo ali, a vida passa, tudo está passando muito rápido, o céu é logo ali, Vitória. Segura nas minhas mãos e vamos caminhando. O quê? Junto. O dia que você não tiver força, você apoia na minha, e o dia que eu não tiver, você apoia na sua, e a gente vai chegar junto, Douglas, a gente vai chegar junto, Diego, a gente vai chegar junto. A Bíblia vai dizer que ele pôs o homem pela mão direita, e isso é lindo. Sabe quem faz isso? É Deus. Isaías 41. Eu sou o Senhor que te sustento e te tomo pela destra na minha justiça. O que Pedro está fazendo é o que Isaías está dizendo lá atrás: eu te tomo pela mão, e pôs ele de pé. E quando ele se levantou, o que aconteceu? Um milagre aconteceu.
milagre que aconteceu não foi como Pedro falou, foi quando ele se levanta. Meu irmão, o milagre não acontece quando você fica sentado. O milagre acontece quando você se levanta. E mesmo com a dor você vai. E mesmo sangrando você vai. E mesmo doendo você vai. E mesmo chorando você vai. E mesmo clamando você vai. É quando você se levanta mesmo sendo impossível de se levantar, mas você se coloca de pé e declara: eu confio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Quando ele se colocou de pé, uma graça entrou, a luz entrou nos céus, entrou nas pernas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quem já andou e ficou paralítico, e precisou de fisioterapia para voltar a andar, já é difícil. Imagina um cara que nunca, porque quem cara não sabe o que é o primeiro passo, não sabe como é, não sabe se firmar. Mas quando a luz de Pedro e João entrou dentro dele, a Bíblia vai dizer no verso 8, e ele entrou na igreja, o que é? Saltando. Glória a Deus. Ele entrou na igreja saltando, louvando e adorando a Deus. Você vai sair desse culto andando, você vai sair desse culto saltando, você vai sair desse culto correndo, você vai sair desse culto adorando a Deus, porque a luz vai entrar dentro de você. Agora já não são mais 2 iluminados, são 3. São o quê? São 3, são 4, é 5, é 6, é 10, é 20, é 30. Nós vamos sair para iluminar nossa casa hoje. Você vai entrar dentro da sua casa e Satanás vai ter que sair porque a luz chegou. Você vai entrar dentro daquele trabalho e a luz vai entrar lá e vai iluminar aquele lugar, porque a luz está dentro de você. 3 questões. 3. Tão perto de Deus, tão longe de Deus. Não seja isso. Tão perto de Deus e tão longe. Venha com a motivação certa. Porque o segredo não é esmola, mas é transformação. O Senhor veio transformar você aqui nessa noite.